Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Eu sou Átila Almada e a história de hoje é uma viagem entre São Paulo e Campinas, em um trem da FEPASA, no ano de 1995. Você vai conhecer comigo todos os bastidores da viagem, desde a preparação até a chegada na estação do interior de São Paulo. Por favor, já deixa o seu like, avalie positivamente o nosso vídeo, inscreva-se, ative as notificações e colabore com esse trabalho de memória que é feito com tanto carinho. Bom, a hora do embarque está chegando. Partiu? Falando em bastidores, essa viagem começou muito antes de efetivamente se concretizar. O mês era julho de 1995 e a ideia era ir de trem de São Paulo a Campinas para pegar outro trem. Como assim? Chegar em Campinas e fazer o passeio no trem da BPF, o trem que fazia ali e faz até hoje o trajeto em Umas, Tanquinho, Jaguariúna. Só que em vez de ir de ônibus para Campinas, fomos, claro, de trem, o trem da FEPASA, que partia da Estação da Luz. Você não sabe, ou se você é dessa época você se lembra, mas existia um telefone para trens de passageiros de longo percurso. É isso mesmo, a FEPASA tinha um telefone que atendia exclusivamente esse serviço, com informações sobre tarifário, horários, destinos, enfim. E eu me lembro muito bem desse número de cabeça até hoje, era 702-1100. Também é preciso dizer que naquela época, quase 30 anos atrás, os telefones fixos tinham 7 dígitos aqui em São Paulo. Os celulares ainda estavam muito engatinhando e celulares com 8 dígitos, quando vieram só na virada dos anos 90 para os anos 2000. Então, no 702.100, eu telefonei, instruído obviamente pela minha mãe, que foi quem fez a viagem comigo e acompanhou toda essa preparação. Telefonei para saber os horários em que partiam os trens da FEPASA da Estação da Luz naquele domingo. E por que o passeio tinha que ser num sábado ou domingo? Porque a Maria Fumaça, da BPF em Umas, só rodava aos sábados e domingos. Como a minha mãe trabalhava em alguns sábados, fomos então num domingo. A informação que eu tive da pessoa que me atendeu ao telefone, não se identificou, não era comum também as pessoas se identificarem, elas só falavam FEPASA bom dia, que havia 2 trens partindo de manhã da Estação da Luz. Eu perguntei, né, quais são os horários mais cedos de trem para Campinas. Claro, eu não perguntei além de Campinas porque não me interessava, embora os trens partissem para destinos diferentes. Né? Partia um trem às 8h15 e um trem às 10h07. Eu achei o máximo ele falar 10h07, como se essa pontualidade fosse tão britânica assim. Naquela época já não era, né? Então o trem das 8h15 era o PP1, ele partia para Panorama, pela linha oeste da antiga Paulista, e o trem das 10h07, que seja, era o PA1, eu imagino, que era o trem que fazia São Paulo-Araraquara. Em Araraquara se dividia para Santa Fé do Sul e Barretos. Aliás, estes eram os avisos sonoros das estações. Eu me lembro de esses trens passarem na estação Barra Funda, logo após partirem da Luz, e sempre gerava o aviso: composição estacionada na plataforma número 4 conduzirá passageiros até Bauru e Panorama, ou composição estacionada na plataforma número 4 conduzirá passageiros até Santa Fé do Sul e Barretos. Então, trem das 8h15, muito bem. Precisava comprar passagem antecipadamente? Foi a outra pergunta. E o rapaz falou: não, se vocês chegarem com mais ou menos 1 hora de antecedência para a partida, vocês compram tranquilamente. Hoje é muito fácil imaginar, vocês podiam ter entrado num site reservado à passagem. Gente, nós estávamos em 1995, não tinha site e não tinha reserva via site. O único jeito de você reservar uma passagem era ir até a Estação da Luz e comprar a passagem com alguns dias de antecedência para o dia pretendido. E mesmo assim nunca era uma antecedência tão grande. Mas, como bastava chegar com cerca de 1 hora de antecedência no próprio dia, assim fizemos. Minha mãe me preparou para dormir bem cedo e no domingo nós acordamos bem antes das 6 da manhã, porque antes das 6 nós já tínhamos saído de casa. Morávamos no Jardim São Paulo, bairro da Zona Norte da capital paulista. Jardim São Paulo, que, naquele ano de 1995, ainda não era atendido por linha de metrô. O metrô da linha azul, então chamada apenas de linha Norte-Sul, parava em Santana. A linha Norte-Sul fazia Santana,
Jabaquara, as linhas não eram identificadas por cores, eram nomes no metrô, era linha norte-sul, linha leste-oeste e ramal da Paulista. Então, nós pegamos um ônibus na rua de cima de casa até o metrô Santana. Isso ainda escuro, ainda era noite, não tinha clareado o dia. Em Santana, pegamos um metrô até Luz e em Luz fomos para a estação de trem. Também não fomos como é hoje. Você vê na foto da direita desse slide, do acervo do Johannes Smith, que a Estação da Luz tinha escadas de acesso, porque não se embarcava por baixo, como se embarca. Não havia integração por túneis e acessos subterrâneos até as plataformas. Eu tinha que desembarcar do metrô, sair para a rua, atravessar ali os arredores da Praça da Luz e adentrar a estação e descer para as plataformas, sejam para as plataformas laterais ou seja para a plataforma central, né, para as duas plataformas centrais. Então, nós fizemos isso, chegamos à Estação da Luz, ainda não tinha clareado totalmente, era julho, estava frio, né, clareava, amanhecia mais tarde. Fomos ao guichê. Compramos então a passagem para o trem das 8h15 de segunda classe. A diferença era que o carro de segunda classe tinha os bancos inteiriços, mas também eram em couro, estofados, extremamente confortáveis. E a passagem custou exatos R$ 3,32. R$ 3,32 para minha mãe, R$ 3,32 para mim. Eu já tinha 8 anos, não tinha direito à gratuidade e não havia benefício de estudante nos trens de longo percurso. Comprada a passagem, eu muito entusiasmado, né, com a estação, apesar de já conhecê-la, mas entusiasmado com aquela beleza, ainda era aquela coisa hoje muito nostálgica, não havia luz de LED, não havia luz fluorescente, a Estação da Luz tinha lustres com lâmpadas de filamento, aquelas lâmpadas amarelas, então a estação ficava clara, mas é o que hoje seria dito como algo muito retrô. Eu perguntei para o sujeito que vendeu a passagem no guichê quando é que foi inaugurada essa estação. E ele falou, garoto, eu não sei, mas foi 1800 e tralalá. Minha mãe deu risada e falou, o tralalá é que é ruim, né? O tralalá é que confunde a gente. Enfim. E descemos, comentando, né? Os salões da Estação da Luz com o seu aspecto original e o guichê de venda de passagens, aquele bem antigo, ainda do século XIX, que vendia só as passagens para os trens de longo percurso. Os sistemas eram separados, os trens de subúrbio em 95 já eram operados pela CPTM e o trem de longo percurso era operado pela FEPASA. Comprada a passagem, nós descemos para a plataforma. Qual plataforma? Os trens de longo percurso saíam da Estação da Luz pelas plataformas laterais, os trens de subúrbio pelas plataformas mediais. A plataforma lateral, que naquela manhã de domingo deu acesso ao primeiro trem que partiria para o interior, foi a plataforma onde hoje se faz o embarque no Expresso Leste, embora estivéssemos indo para o sentido oposto, né? O sentido Jundiaí é contrário ao sentido Brás. Mas, para que você tenha uma referência de onde era essa plataforma hoje, plataforma de embarque do Expresso Leste, descemos, o trem ainda não estava na plataforma. Os trens de longo percurso que partiam da Luz eram formados nos pátios das oficinas da Luz, das oficinas antigas da SPR Santo Jundiaí, que eram divididas com a CPTM. Os carros de passageiros ficavam armazenados ali e, conforme necessidades operacionais, os trens eram montados. Claro que na época da FEPASA não existia a padronização de equipamentos. Então, um trem só de carros Budi, um trem só de carros Pullman. Não, misturava-se conforme disponibilidade e necessidade. A nossa passagem era para o carro de número 4, e isso nos instruiu o bilheteiro. Vejam nas portas dos carros a numeração colocada, carro 4, e na ida o lugar era marcado. Não me lembro exatamente qual assento, mas 2 lugares marcados. Esse trem, então, entrou na Estação da Luz no sentido Rio Grande da Serra Paranapiacaba, porque ele veio puxado, veio tracionado do depósito por uma locomotiva GE 70 toneladas, que na rede ferroviária federal ganhou o apelido de lambreta, lambreta com aquele vermelho vivo da rede e as faixas em amarelo. A lambreta então estaciona o trem, desengata, volta ao depósito e vem, aí sim, para engatar o trem e fazer a viagem, uma locomotiva a diesel, uma GE U20C. Não era a locomotiva mais comum para os trens de passageiros, a locomotiva mais comum era a Vulcan, a English Electric, a Pimentinha,
mas as Pimentinhas ali em 95 já estavam na fase final de sua operação e a disponibilidade delas não era sempre tão grande. Então, eventualmente ocorria, como naquela manhã, de trem partir com o 20. O trem tinha uma composição de 6 carros. Um carro bagagem-correio, que era o primeiro, seguido de um carro-restaurante, 2 carros de primeira classe e 2 carros de segunda. Os carros que tinham números eram os carros em que embarcariam passageiros. Então, o terceiro carro do trem, ou seja, após bagagem e restaurante, era o carro 1, primeiro carro de primeira classe. O quarto carro era o carro 2, segundo carro de primeira classe. O quinto carro era o 3 e o sexto carro e último era o nosso, o carro 4, ou quarto carro de passageiros, segundo carro de segunda classe. Embarcamos então pela última porta do trem e era um carro Pullman Standard, carro originalmente encomendado pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro no início dos anos 50. O carro Pullman Standard, na pintura Ave Maria da FEPASA, que é essa pintura com as faixas, as cores da bandeira de São Paulo, que chegam ao meio do carro como se fossem mãos rezando, por isso o nome Ave Maria, o carro Pullman é o que está na foto da esquerda, uma foto de um modelo em escala, um modelo em escala HO, meu modelo, que eu tirei na maquete de um amigo, do meu amigo Walter Lacerda, de quem eu tenho saudades, que já passou para o outro plano, e foi feita essa foto do Pullman. Foi num carro como este que eu e a minha mãe embarcamos para seguir viagem rumo a Campinas. A foto da direita só mostra como era a Estação da Luz na época, mas os carros que aparecem nessa foto, carros aí não em miniatura, mas os carros de verdade, são 2 carros Budi. O primeiro, que está engatado na locomotiva, é um Budi 500, que operava na Estrada de Ferro Sorocabana e foi rebitolado para a larga, para operar nos trens que faziam as linhas da Paulista Araraquara. E o segundo carro é um carro Budi Pioneer 1000, carro de bitola larga, esse originalmente operado pela Araraquarense e depois FEPASA. Muito bem. O trem, como era o primeiro do dia, partiu no horário, partiu para sua viagem que ligaria São Paulo a Itirapina, bifurcação para oeste, sentido Bauru, Bauru a Panorama, e em Bauru fazia-se a troca da locomotiva elétrica pela locomotiva a diesel, porque o trecho Bauru-Panorama da Alta Paulista nunca foi um trecho eletrificado. Muito bem, o trem partiu de Luz. Saindo da Luz, ele obedecia uma parada na Barra Funda, que era a estação seguinte, e depois ele seguia direto para Jundiaí. O trem de longo percurso não parava nas estações intermediárias da CPTM. Chegando a Jundiaí, acontecia até 95, ou mais especificamente, até o final de 1996, um fato muito interessante. Esse fato muito interessante era a troca de tração, a troca de locomotivas, coisa que acontecia desde os tempos de Santos Jundiaí Paulista e que se manteve nos tempos de Rede Ferroviária Federal e FEPASA. Havia um acordo mútuo de tráfego entre as companhias, dentro do qual trens da Paulista/FEPASA poderiam circular nas linhas da Santos Jundiaí/Rede Ferroviária Federal e vice-versa. Porém, as locomotivas deveriam ser próprias, ou seja, um trem com carros da Paulista ou da FEPASA que entrasse na linha Jundiaí-Paranapiacaba-Santos, de posse da Rede Ferroviária Federal, teria que circular tracionado por uma locomotiva da Rede Ferroviária Federal. O inverso, composições da Rede Ferroviária Federal que entrassem na linha da FEPASA a partir de Jundiaí deveriam ser tracionados por locomotiva da FEPASA. Então, o que acontecia? O trem entrava pela plataforma 1 da estação de Jundiaí, olhando a estação sentido interior e a plataforma da esquerda, onde você vê posicionada nesta foto do Denis Castro uma V8, porque já havia sido feita a troca. Então, ao 20 ou a English, que é a locomotiva que está à direita da foto, encostava com o trem na plataforma 1, seguia até as chaves de manobras após a estação, seguia um pouco mais até o pátio de manobras, voltava pela plataforma 3, contornava a estação e entrava na plataforma 2, onde esperava, normalmente era isso que acontecia, o trem que estava vindo do interior. E aí a English engatava o trem que estava vindo do interior e levava para São Paulo. Por seu turno, o trem que a English, ou no caso do meu, ao 20, tinha deixado na plataforma 1, quando essa locomotiva da rede desengatava,
e manobrava, vinha na sequência uma V8 da FEPASA, paulista ou FEPASA, né, dependendo da época, e engatava esse trem para fazer a condução sentido interior. E é exatamente isso que se vê na foto. Pelo ângulo em que ela está batida e pelo posicionamento das locomotivas, já se sabe que a V8 já está se aproximando do trem para levá-lo para o interior e muito possivelmente essa foto foi batida do primeiro carro do trem ou da pontinha da plataforma de Jundiaí. E a English já deixou o trem, já foi até o pátio, já está voltando na manobra para engatar o trem para São Paulo, certo? E foi isso que aconteceu. Paramos em Jundiaí, houve a troca de locomotivas. Como o meu trem estava sendo levado por uma ouvinte, a ouvinte se desencilhou do trem, fez toda a manobra, e aí veio a V8, engatou o trem e nós seguimos viagem. O trem naquele dia, pelo que me lembro, parou em Louveira e em Vinhedo, não parou em Valinhos. Ele fez uma parada um pouco mais longa em Louveira, curta em Vinhedo e seguiu direto em direção a Campinas. Ele não obedeceu parada na estação de Valinhos, não sei por qual motivo naquela manhã. De toda forma, o PP1 demorou para chegar em Campinas, porque a linha passava por reformas, então a viagem foi bastante lenta, houve vários momentos de parada, e a viagem levou praticamente 3 horas. Era uma viagem que deveria levar no máximo 2 horas e levou praticamente 3, ou seja, em Campinas, que ainda era relativamente o começo da viagem, o trem já chegou bem atrasado. Nós partimos às 8h15 da Estação da Luz e o trem nos deixou em Campinas por volta de 11 horas da manhã. Vou mostrar para você a entrada dos trens na estação de Campinas. Essa foto é mais recente, é uma foto feita por mim, né, feita com o drone, por isso inclusive dá para ver a altura. Você vai ver que a estação já não tem mais os fios da eletrificação. A eletrificação foi arrancada em 1999. Se você quiser saber mais sobre eletrificação, basta procurar o vídeo aqui no canal e eu vou deixar fixado no link aqui abaixo. Mas esta visão da estação é a visão sentido interior. Então, é como se o trem estivesse vindo de São Paulo e ele entra na Gare de Campinas e dali ele segue para a estação seguinte, ele segue para o interior. E a entrada do trem na Gare de Campinas, dos trens vindos de São Paulo, normalmente era pela plataforma 1, ou pelo menos naquele dia em que eu estava foi. Qual era a plataforma 1 de Campinas? A plataforma da direita da foto. Então o trem vinha pela linha e aí ele fazia algumas mudanças no pátio de Campinas para dar entrada pela plataforma 1, realizava o desembarque de passageiros e prosseguia. Estação de Campinas, uma linda estação construída em estilo vitoriano, datando aí do final do século XIX. Então, depois destas quase 3 horas de viagem, uma viagem bastante demorada, de apreciar o funcionário do trem, o bilheteiro, né, fazendo o clique, o tique dos bilhetes com aquela máquina furadora, de ver o carrinho do vendedor de guloseimas passando com o guaraná e o lanchinho que a FEPASA vendia, chegamos a Campinas com o trem já muito lotado. Um detalhe muito interessante é que dava para marcar assento apenas nas estações terminais, porque não havia um controle muito exato na época da FEPASA do número de passageiros que embarcava. Então, nas estações terminais, sim, mas nas outras o trem ia lotando conforme passasse. Era uma condução já muito mais barata do que o ônibus e por isso não tinha este cuidado. O trem chegou em Campinas já com pessoas em pé e era comum que nos trens da FEPASA isso acontecesse. As pessoas viajassem em pé ao lado dos bancos, algumas que não pagavam passagem, isso eu já ouvi até em relatos, muito curiosamente viajavam trancadas dentro dos banheiros dos carros de passageiros, para que o bilheteiro não as encontrasse, pelo menos se trancavam ali enquanto ele passava, e algumas pessoas viajavam sentadas nas varandas dos carros, que eram as partes finais, em que você podia, principalmente se estivesse no último carro do trem, olhar a via que ia passando, olhar a linha. Chegamos a Campinas naquela manhã e fomos então pegar o ônibus 2.15 Parque Imperador para nos levar para Maria Fumaça. Mas a viagem de Maria Fumaça, bom, essa é uma outra história. Se você quiser, deixe nos comentários que eu conto num dos próximos vídeos. Era um tempo muito bom, né? Saudade das viagens de trem. Se você quiser matar a saudade com muitas fotos, é só dar uma olhadinha no nosso Instagram, @memoriaferroviaria.sp.
Além disso, dá uma olhada aqui no canal, tem vídeos de língua portuguesa, eu sou professor de português por formação, quem sabe você não tira suas dúvidas. Eu espero você no próximo domingo com mais vídeos ferroviários. Aquele abraço!